Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Ó, aqueles que estão aí namorando na igreja muito tempo, lembre-se, crente não namora muito não, crente casa logo, hein? Olha lá, hein? Quer falar que é o pastor de casais, olha lá, hein? Vou atrás de você se ficar namorando demais, entendeu? Tá bem, irmãos? Brincadeira da parte, boa noite, igreja. Que o Senhor venha falar conosco hoje, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6 ao 9, nós vamos ler. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Aqui são as palavras do nosso Senhor Jesus. Então hoje é o culto da família, né? Então vamos falar sobre famílias. Então eu tenho o título dessa pregação: Família, o alicerce do mundo. Amém? Nossas famílias, irmãos, é o que mantém o mundo hoje. Se não fossem as famílias que o Senhor assim constituiu, não teria mundo, né? Teria uma grande desordem, né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Ele formou a primeira instituição mundial, que foi a família. Amém? Quando Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden, Ele instituiu a primeira organização humana, a família. E é o ponto de partida do homem e da mulher. É o fundamento para uma vida saudável e de aprendizagem. Tudo que aprendemos primeiramente com o nosso pai e nossa mãe, por isso é muito atacado pelos inimigos de Deus. As famílias de hoje são continuamente desestruturadas pela mídia e pela sociedade decadente da nossa época. Sem uma família bem estruturada, não haverá base para ensinamentos bíblicos, e sem ensinamentos sociais bíblicos e nem ensinamentos sociais corretos. Então, irmãos, hoje, sempre, a família sempre foi muito atacada, porque ela é um projeto de Deus. Uma família bem estruturada, ela é bem estruturada em Deus. Jesus fala ali, que quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, ou seja, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua ambiência, e ele vai se unir com a sua esposa, que também vai deixar a sua casa, vai deixar a sua ambiência, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Se você for lá no Gênesis, se você for ver a criação do homem e da mulher, lá diz que Deus, quando criou o macho e fêmea, o chamou de Adão. Até a queda, você não ouve a Bíblia falar sobre o nome de Eva, mas sim de Adão. E o chamou de Adão. Então Deus chamava os dois, por quê? Para Deus não existiam dois, existia apenas um. Não foi à toa, irmãos, que Deus tirou a costela de Adão. Ele queria que eles fossem dois indivíduos, mas fossem uma única carne. Por isso que ele fala, os dois se tornarão uma só carne. É com esse entendimento que nós temos que ir para o nosso casamento. Hoje, eu vejo, eu trabalho com jovens, então eu vejo muitos jovens falar assim, no caso, qualquer coisa se não der certo, eu separo. Não, primeiro eu vou morar junto, se der certo, no caso. Eu ouço isso, não é ninguém que me fala, eu ouço. Eu trabalho com juventudes. E eu vejo muito que o casamento, ele está muito banalizado. Às vezes ele é romantizado demais, ou não é dado nenhuma importância a mais no casamento. Eu não sei como é que a juventude fala hoje, mas na minha época aqueles que não queriam lá de casa para casar, falava que a aliança era o monopoly do otário, Se falava assim mesmo. Muitos daqui da minha idade aí, a gente é só um pouquinho mais velho, Só está um pouquinho mais maduro, mas falavam isso, eu já ouvi isso, eu já ouvi muito isso. Então, irmãos, o casamento não é uma
Isso é o que a mídia, a imprensa hoje quer que você acredite. O casamento ele tem, sim, um grande fundamento na sociedade. Famílias fortes, sociedade forte. Por isso que é muito atacado. Sempre foi muito atacado. Por quê? Você desestruturando uma família, você vai desestruturar todo um futuro que tem pela frente. Porque as gerações vão passando. E vão se tornando novas gerações assumindo aquele lugar das gerações que vão passando. E essas gerações, se elas forem desestruturadas no seu princípio básico, que é a família, ela vai ser muito maleável e muito moldável para frente. Ok? Está dando para entender, irmãos? Então a gente tem que lutar pelas famílias. A gente não pode deixar a nossa família à mercê da mídia. Hoje nós temos, isso aqui, que é muito bom, porém é muito ruim também, como tudo na vida, Se não for bem utilizado, se torna uma ferramenta do mal. Se for bem utilizado, se torna uma ferramenta do bem. Uma ferramenta profissional que ajuda muito. Porém, a mão de uma criança pode se tornar uma ferramenta muito ruim. Por quê? Porque a criança vai ficar, como as pessoas falam, alienadas. Eu estava lendo uma reportagem, foi essa semana, falando sobre os videogames, que antes os videogames eram muito recomendados para crianças ficarem até 1 hora jogando. Por quê? Antigamente os videogames eles davam desafios para as crianças. Quem pegou a época do Atari, pegou a época da Dynavision aí, que era bem simples, os jogos eram 16 bits de cores, eram jogos ainda meio quadradão, mas você tinha que ir no labirinto, você tinha que pegar código aqui, você tinha que fazer código ali. Então você usava um raciocínio lógico para desenvolver você acabar com o problema que tinha à sua frente e passar de nível. Hoje, os jogos estão muito mais banalizados. Tem setinha que vai indicando para onde você vai. Antigamente a gente pegava aquele duro, a gente pegava lá o Fórmula 1, a gente tinha que ficar na mão dura ali. Hoje não. Você vai pegar esse Fórmula 1 de hoje, tem uma lista que vai pela pista, te mostrando aonde você tem que estar, para você poder fazer a curva direitinho. Então isso tudo, eles facilitam. Então o cérebro, ele não interage, ele não abre a parte cognitiva dele, não se desenvolve corretamente, a criança fica alienada. Isso foi um estudo que eu vi. Amém? Isso não é eu, pastor Anderson, eu não sou psicólogo, eu não sou estudante dessa área, mas eu leio muito, eu entendo muito, porque eu trabalho com jovens, eu tenho que me adaptar, eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo. Embora eu não trabalhe nessa área, eu já estudei um pouco de humanas, porque a minha faculdade é humana. Então a gente conhece um pouco e a gente tenta se atualizar e entender. Hoje eu vejo, não vejo isso como uma crítica, por favor, mas como um alerta. Eu vejo muitos pais dando celular na mão de crianças muito pequenas, para que a criança fique quieta, para que o pai possa fazer algo. Não, a criança também tem que ser levada, ela tem que correr dele, ela tem que cair, ela tem que quebrar, ela tem que aprender. É assim que a criança aprende. Minha filha, graças a Deus, ela foi assim, muito abençoada na pequena. Botava no cantinho dos brinquedos dela, ela ficava ali a tarde toda. Mas o meu filho, quando a gente pegava e botava no cantinho, quando a gente olhava e voltava, já não estava mais ali, já estava lá. Não sei se é porque é homem, tem essa diferença, mas é assim que a criança tem que agir. Ah, pastor, mas eu não faço nada em casa, irmãos. A minha esposa conseguiu. Creio que a missionária também conseguiu. Aqueles que são mais velhos aqui conseguiram. Então por que você não pode? Irmãos, criança foi feita para curiosidade. Eu vi um vídeo muito interessante de uma mãe que pegou um bebê mesmo ainda, devia ter aí uns 15 meses, e ela estava conversando com ele assim, pegou, botou de frente, disse os profissionais dizem que é muito bom, e ela começou a conversar com ele, e a criança emitiu sons, tentando falar com a mãe, ou seja, ela estava começando a tentar o quê? Falar. Isso no cérebro da criança é muito importante, porque a criança vai começar a desenvolver a cognição da fala, do entendimento, porque ela está te ouvindo, ela sabe que você está se comunicando com ela, então ela tenta se comunicar com você. Isso é muito importante. O pai, a mãe pegar a criança, falar com ela, não largar ela de lado com o celular na mão para que ela fique quieta.
Porque a criança ela não vai desenvolver, o celular vai dar tudo pronto para ela, o cérebro dela não vai desenvolver conforme tem que ser desenvolvido. E isso já está sendo relacionado a muitos casos, irmãos, né? Aí de doenças psicológicas que tem hoje em dia. Por quê? Porque a criança não faz muito esforço para aprender. E a criança tem que fazer esforço. Por que a criança é curiosa? Porque ela não conhece. Então ela vai sim querer meter o dedo na tomada, na você não deixar, certo? Ela vai sim querer botar o instrumento na boca, ela vai querer pegar um copo, botar na boca, ela vai pegar um copo e tacar no chão, porque ela não conhece, ela não entende, ela quer conhecer. É claro que a gente coloca o quê? Limites, mas a gente não censura a criança de fazer as coisas que tem que ser feitas. Nós não podemos, irmãos, transferir a educação dos nossos filhos para um celular, para um YouTube, para uma outra pessoa de fora. Amém? Amém. Irmãos, entendem? Eu estou dando um alerta, eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou alertando você. Amém? Quem sou eu para te criticar, irmão? Eu sou tão falho quanto você. Eu só estou dando um alerta daquilo que eu conheço, como educador que eu sou. Então, comece a investir, nem gastar, é investir tempo no seu filho. Comece a investir, porque pastor, mas o meu filho já está grande. Invista tempo no seu filho também nessa idade. É importante que o seu filho conheça, ok? Tanto o pai como a mãe. Irmãos, já tem um estudo, isso já não é tão novo assim, que fala que é muito importante na vida da criança a figura paterna e a figura materna. A figura paterna é muito importante na vida de uma menina, porque o pai é o primeiro contato que a menina tem com o sexo oposto. E de acordo com o que aquele pai for com essa filha, isso vai influenciar tanto positivamente quanto negativamente na criação dela e no crescimento dela. Nós vemos hoje muitas meninas querendo arrumar um namorado mais velho, mas não é porque ela quer um namorado, ela quer uma figura de um pai. Ela não está buscando apenas um namorado, ela está querendo uma figura paterna, porque muitas das vezes ela não tem, né? Existe aqueles filhos que são órfãos de pais vivos. Isso é um alerta, irmão. A gente tem que entender isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque o mundo ele traz essas facilidades para dentro da nossa casa e sem querer ou sem entender a gente começa a usar muito essas facilidades que acabam prejudicando. Eu não vejo mais crianças na rua picando de pique, pastor. Não vejo. Minha mãe me dava banho às 6 da tarde. O posto fechava às 8 da noite. Quando eu voltava às 10 para cá, eu tinha que tomar outro banho. Minha mãe queria me dar banho de bombril, porque era cheio de lama e óleo nos pés. E ela brigava muito. Né? Mas, todo dia ela deixava a gente ir para lá. Brigava todo dia. Mas todo dia a gente estava lá. Isso é saudável, isso é saúde. Criança tem que brincar. Claro, tem que botar limites. Eu vi uma charge muito interessante um tempo atrás, que botou assim, né, 1970, né? A mãe pegando o garoto pela orelha, entra para dentro de casa, vai botar lá, 2020, sai de dentro de casa, a criança gorda puxando pela orelha para sair de dentro de casa para poder brincar. Olha a que ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos. Então a gente tem que começar, irmãos, a entender. Ah, pastor, eu estou sendo retrógrado. Se ser retrógrado, meu irmão, é tentar fazer com que as nossas crianças cristãs, elas tenham uma educação saudável, base familiar forte, então eu sou. Porque, irmãos, a gente tem que velar pelos nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Jesus pode voltar agora, a gente subir agora, só cair aqui a nossa roupa, a gente ir para a glória. Mas Jesus pode demorar mais 100 anos para voltar, irmão. A gente não sabe o dia e nem a hora. Então a gente não pode achar que porque Jesus está próximo, a gente tem que deixar a vida resolta. Se a vida for resolta, vai para a sarjeta. A água da chuva, quando cai, ela vai para onde? Para a sarjeta. A gente não pode ser igual a água da chuva. Amém, irmãos? Estão me entendendo? É um alerta que eu quero trazer, né? Hoje é o dia da família, então a gente traz esses alertas, porque eu vejo, irmãos, no meio cristão, muitos pais dando o celular para a mão do filho. Não dê o seu celular na mão do filho.
Os pediatras dizem que a criança não pode ter contato com isso, no mínimo, até os 12 anos. E a gente vê às vezes criança pequena com o celular na mão. Eu vi um estudo que foi feito nos Estados Unidos com um bebê aí de 18 meses, não, nem 2 anos ele tinha. E ele estava com o celular na mão. Na hora que tirava o celular na mão dele, ele ficava como se estivesse jogando e chorando. Chorando. Aí quando botava de novo, ele voltava. A dependência, porque isso causa dependência na mente deles. Por quê? É uma coisa que está pronta. A criança tem que desenvolver o seu lado criativo, o seu lado cognitivo. E ela vai fazer isso resolvendo os problemas, e não só vendo o YouTubezinho, vendo coisinhas. É bom colocar lá para ele ver lá o YouTube, lá falando sobre Jesus, é bom. Mas a pessoa não pode ficar o dia inteiro nisso. Não pode ficar o dia inteiro na frente de uma tela. A gente tem que dosar. É claro, é saudável a criança jogar quando é um jogo que vai desenvolver a mente dela, é excelente. Também uma horinha só, não pode deixar muito. Até para não ter a dependência, porque ela tem que pegar aquilo que ela aprendeu no jogo e ela tem que botar em prática na vida real. E é assim que acontece. Amém, irmãos? Isso não está dentro da minha introdução, mas eu fui inspirado agora para falar isso para vocês. Por quê? Porque as nossas famílias, elas são desestruturadas pela mídia e pela sociedade. A sociedade não quer que você e eu criamos os nossos filhos na palavra de Deus. Não querem. Eles querem que a gente crie nossos filhos do jeito que eles quiserem. Então nós temos aí na mídia aí vários tipos de novelas, vários tipos de desenhos, vários tipos de coisas que estão colocando na cabeça dos nossos filhos essas ideologias que eles estão aí mostrando para todo mundo. Antigamente tinha um desenho antigo, né, que eu via, quando eu não era tão novinho, né, mas eu tinha uma irmã novinha, eu via junto com ela, na casa da minha mãe, né, do He-Man e da She-Ra, a gente lembra aí, né? Então lançaram um novo da She-Ra e eu fui ver com meu filho. Lançaram foi 5 temporadas. Na última temporada, a She-Ra se apaixona pela felina e as duas casam. Gatos de Bota, na última temporada, eles começam a fazer magia, o gato de Bota vai lá no inferno. Olha só, na última temporada, por quê? Passa tudo direitinho, você já tem confiança, né, no desenho, aí você deixa seu filho viver sozinho, aí chega lá na última temporada, tem lá aquilo que eles querem colocar na mente do seu filho. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Você vai deixar seu filho ver a televisão? Veja junto com ele. Senta com ele. Eu fiz isso com meu filho. A gente senta, até hoje eu sento com meu filho, eu vou ver filme, a gente faz uma pipoca lá em casa, senta, mas eu não deixo ele ficar sozinho. Né? Tem uma época que ele ficou meio sozinho, já agora grande, meio sozinho aí, vendo algumas coisas aí que ele estava vendo, a cabeça ficou meio assim, opa, volta aqui, volta para debaixo da asa. A gente vai dando um pouquinho de copo, um pouquinho lá para a gente, puxa de novo. Né? E graças a Deus eu puxei para perto, então tudo direitinho, e eu resolvi o problema. Mas se eu deixo, ia descambar. Não por causa dele, mas por causa da influência do mundo. E o mundo jaz no maligno. Entenda isso, irmãos. O mundo jaz no maligno. Então tudo que vem do mundo é mal. Amém? Não, pastor, mas é bom. Tá, tem uma cara de bondade. Mas quando você olha por dentro, é maldade. Isso chama-se sofismo. É uma mentira embrulhada de verdade. O que tem de sofismo hoje no mundo é muito grande. A gente tem que prestar atenção. Amém, irmãos? Vamos continuando aqui. Vejamos a seguir o papel de cada membro dentro de uma família segundo a palavra de Deus. Homem, vamos ver aqui o papel do homem dentro da palavra. Efésios 5, 25 e 26. Vamos abrir aí nossas Bíblias. Várias vezes, mas é bom trazer a memória, é bom a gente falar. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: vós, maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o homem, o papel do homem é amar a sua esposa e seus filhos com todo respeito, e assim, com esse amor, proteger, suprir e ensinar a sua família os caminhos do Senhor Deus, conforme Provérbios 22:6. Não é dada à mulher a missão de amar o marido, e sim o marido amar a esposa. E a esposa, se sentindo amada, ela retribui esse amor ao marido. Entendam, maridos? A mulher é um espelho, Senhor. Se você ama, você vai ser. Se você odeia, você vai ser. Se você briga, você vai receber o quê? Se você vacilar, você vai receber o quê? Briga, não vacilação, né? Mas briga, né? Se você acha, marido, que a sua esposa briga demais com você, pare e reflita. Ela é o seu espelho. E não adianta trocar de esposa. Você vai trocar de espelho, que vai fazer a mesma coisa da primeira. Vai reclamar, vai brigar, vai falar tudo que a primeira falou. Essa mulher é igual a outra. Mas não é que ela é igual a outra, é você que não mudou. Você apenas mudou de endereço e gastou dinheiro à toa. A função de amar e proteger vem do marido. A mulher se sentindo protegida e amada, ela vai retribuir, porque ela vai se sentir o quê? Segura. A mulher, ela quer um corpo seguro para ela. Se você for na natureza, né? Você vai na natureza que Deus criou, quando vai ter a questão do acasalamento, né? Por exemplo, os pássaros, a passarinha, ela fica no galho, e o pássaro vai lá se enfeitar todo, dançar para ela. Os pássaros são dançarinos, eu não lembro agora qual é o tipo de pássaro, ele é pequeno, e tem uns que é mais velho, ele pega dois, três que são novos, eles vão aprender, e volta para dançar com ele, para ver se a parceira aceita ele, né? Então ela olha e ela vai ver aquela dança, ela vai ver como é que aquele pássaro é, para quê? Para ela se sentir segura, para ela ter os seus filhotes daquele pássaro. Irmãos, não é diferente com a gente. As mulheres, elas procuram um homem que a dê o quê? Segurança. Um dia desse, há um pouquinho de tempo já, lá na sala que eu estava dando aula, acho que eu já falei isso aqui, eu não lembro. Eu falo isso muitas vezes lá, às vezes eu não sei se eu falei aqui, se eu falei lá. Aí tinha um rapaz lá que estava na hora de trabalho, estava lá, não, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, uma falando da forma dele, né? Da forma lá do mundo dele. E eu estava na sala, eu comecei a prestar atenção no que eles estavam falando. Minha mãe, vocês estão falando aí, não, professor, porque ele está falando que ele é um pegador aqui, que ele pega namorada toda semana. Você se acha pegador por causa disso? Ele é, eu falei, não. Pegador sou eu. E qual é a pessoa vai falar? Eu sou pegador, sabe por quê? Porque eu tenho a mesma mulher durante 25 anos, eu conquisto ela todos os dias, a mesma mulher. Conquistar uma mulher vai ser muito fácil, ela não te conhece. É você conquistar a mesma mulher que te conhece todos os dias. A pessoa, entrando naquela onda deles, né? E aí a gente ficou quase uma hora conversando sobre isso. Então, irmãos, isso aqui é falta de conhecimento, é falta de ensino. Para essa juventude, né, o casamento é um detalhe. Às vezes a gente vê casamentos aí informais, né, que não foi casado na frente de um pastor, não foi casado nem na frente de um juiz de paz, já de 20 anos, 15 anos. Por quê? Porque não foi ensinado os princípios básicos de um casamento. A pessoa não entende que ela vindo no altar, casando diante dos homens e vindo que casar diante de Deus, ela está trazendo Deus para dentro do casamento dela. Né? Eu falo muito isso em pregação sobre aliança, eu não vou pegar sobre isso, mas é só para ter um entendimento. Quando você vem até o altar, diante do pastor, e você consagra o seu casamento, Deus está convidando Deus para fazer parte do seu casamento. Então você faz uma tríplice aliança. É você com o seu marido e vocês dois com Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de
com essas 3 trocas? Você, seu marido e Deus no seu casamento. Entenda, irmãos. Casamento é forte. Nenhuma arma de Satanás é contra um casamento fortificado por Deus. Quando você traz Deus para dentro do seu casamento, quando você traz Deus, homem, para dentro da sua casa, quando você traz esse Deus para dentro da sua casa, a sua casa vai ser um mar de paz. Vai ser um pedacinho do céu. Quando você chegar na sua casa, você chegar com Deus, ali, por mais que às vezes pode estar tido briga, pode estar tido. Quando você pisar na sua casa, você tem Deus no seu coração, você traz Deus para a sua casa, tudo se acaba. E a palavra de Deus fala que onde estiver a luz, as trevas se entenda, o seu casamento é atacado todo santo dia. Satanás joga dardos inflamados, Satanás joga setas malignas, joga doenças, joga tudo que é ruim. Já reparou que às vezes uma discussão ela começa com uma coisa bem boba? Só aconteceu comigo, irmão, não acontece com vocês também. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas por que começou isso? Você nem lembra por que começou a discussão. Mas são certas. Mas se você brindar o seu casamento com Deus presente, irmão, essas setas vão bater e vão cair. Elas não vão acertar o alvo. Os dardos vão vir inflamados, vão chegar perto, se apaga e cai. Porque o seu casamento está blindado em Deus. Amém, homem? Amém. A sua postura, homem, é de homem de Deus. Homem de Deus traz Deus para dentro da sua casa. Amém, homem? Amém. E qual é a retribuição que você vai ter? Uma esposa amorosa de amor. Você não quer que a sua esposa fique brigando com você? Seja um homem de Deus para ela. Seja um porto seguro para ela. E quando você chegar em casa, você vai ver a diferença aqui. Amém? Vamos continuando. Esposa, Provérbios 31, 10, 12. Vamos ler? Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O papel da mulher é de dar apoio ao marido, andando com ele lado a lado e respeitando, suprindo as necessidades da casa com tudo que o marido traz, firmando os ensinamentos bíblicos que o marido traz aos filhos, planejando juntos com o marido o futuro do seu lar. Então o papel da esposa é de ajudadora. Mas o mundo não vê uma esposa assim. O mundo vê uma mulher independente. Uma mulher que pode tudo. Eu não estou dizendo aqui que a mulher não pode, amém, irmão? Você entenda? Não estou dizendo. A mulher é tanto capaz quanto qualquer homem. Mas no casamento há as funções, amém? E a função da mulher é ser ajudadora. Não é para estar nem na frente e nem atrás. É para estar o quê? Ao lado. Deus já tirou a mulher da costela, porque a costela é o quê? Deus não tirou lá do pé e nem da cabeça, tirou da costela. Entenda, a mulher, ela tem que ser sábia. Deus colocou na mulher no sentido de um farol. A mulher é um radar. Ela tem mais sensibilidade espiritual do que o homem. Isso é um fato. Então a mulher, ela sente mais quando o inimigo está para atacar. Então, mulher, entenda, você vai sentir primeiro do que o
Coloque os dois em guerra, cada com seu escudo emparelhado um lado do outro, e defenda a sua posição. Nessa guerra, Satanás vai tentar dividir vocês. Esse homem não entende. Eu estou aqui sendo atacado, eu estou sendo aqui apedrejado, e está aí, dormindo, ele está aí vendo futebol. Primeiro, irmãos, homem, ele não é vidente. Amém? Ele não é vidente. Homem pensa diferente da mulher. A mulher, ela pensa em rolo, né? É uma coisa conectada na outra. Então a mulher está falando de uma coisa, o homem pensa como livro, ele vai folheando página, né? E quando ele está chegando na página, você está, ele vai olhar, você já está lá, já passou o rolo mais vezes. Então o homem, ele não pensa como a mulher. E a ciência já descobriu que a mulher tem 1 milhão de neurônios a mais do que o homem. Né? Então a mulher, ela tem uma facilidade maior de lidar com certas coisas do que o homem. Mas isso não é deficiência, isso é porque Deus colocou as coisas no seu devido lugar. Por isso que a mulher, ela é uma ajudadora. Amém? Ela vai ajudar o homem a administrar a casa. Ela vai ajudar o homem a ensinar os filhos. Lá em casa, enquanto os nossos filhos eram muito pequenos, era a pastora que educava. Mas quando chegaram em dada idade, eu tomei para mim a função de educar, principalmente o meu filho, que é homem. Então, nós dividimos isso. Quando era pequenininha, aquela coisa, era para dar da mãe. Depois que cresceu um pouquinho mais, já começou a criar perna, né? Começou a criar asa, aí vem para a casa minha. Não que acabou, ela não pode opinar, não, nada disso, mas agora sou eu. Embora a mãe sempre filho, né? A mãe fica com mais feia que o pai, aquela coisa, o pai é mais durão, aquela coisa toda. Mas para quê? Para que a criança entenda que ela tem uma mãe que é ativa e tem um pai que é ativo na sua educação. E isso ela vai levar para dentro da casa dela. E tudo que os nossos filhos aprendem em casa, eles levam para dentro da casa deles. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Ensina o caminho, ensina a criança o caminho que ela deve o quê? Andar. E sendo velho, jamais o quê? Se desviará. Por quê? Porque ela vai ver dentro de casa. Não adianta só eu falar, irmãos. Eu tenho que mostrar com atos e atitudes. Falar é muito fácil. Falar o vento leva. Falar, irmãos, é muito bom. Mas mostrar com atitudes o que você fala, aí é mais difícil. Nós temos que ter o hábito de termos atitude. Lá em casa, os meus filhos sabem, quando eu falo, eu faço. Então, eu falo, não me faça falar que eu vou fazer isso. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Por exemplo, meu filho estava muito no computador, que está fazendo umas programações, está aprendendo a programar, e a gente fala, olha, é como se fosse curso, 4 horas por dia. Aí, uma vez ele ficou um pouco mais, olha, a próxima vez que eu vou desligar o computador, não quero saber se vai queimar, se vai, eu vou desligar. E vai cansar, se não for, eu faço. Eu sou meio radical nisso. Aí teve um dia que a mãe foi lá, mandou ele desligar. Aí ela viu, ó, eu mandei desligar. Eu falei, tá, a próxima vez quem vai sou eu. E eu tô lá, no computador do meu, trabalhando na sala, né? Conversando com o cliente e tal. Aí ela me cutucou, ó. Aí tinha 20 minutos que ela tinha direita e estava lá. Eu não fiz ponto, levantei. Cheguei lá, quando ele olhou, me viu, ele... Não, mas peraí, eu falei, aí, pô, puxa a tomada. E saí, fui sentar. Aí veio ele, né, na cara, né, chateado. Eu falei, você não sabia? Eu não falei para você que eu iria fazer? Não, você deu mole, filho. Irmãos, essas atitudes não é você ser mal, mas é para que o seu filho entenda que quando você fala, você faz. Porque se você falar e você não fazer, o seu filho vai entender que você é uma pessoa que não tem o quê? Palavra. E se você não tem palavra dentro da sua casa, como é que você vai ter palavra fora? Ou ao contrário, você tem palavra fora, mas não tem palavra dentro da sua casa. Como é que seu filho vai pensar de você? Entenda, irmãos, nós somos espelho dos nossos filhos. Não adianta eu falar para o meu filho uma coisa e eu fazer outra. É claro que a gente não é perfeito, vai ter hora que a gente vai esquecer uma coisa que a gente falou, vai ter uma circunstância que vai pedir que a gente faça de uma certa maneira diferente. Tem, mas não pode ser uma regra na vida do cristão.
A gente não vai, né, fazer como os pais antigos, era na base da vara mesmo, né? Vara de goiabeira, essas coisas. Hoje em dia não cabe mais isso. Mas a palavra tem que ser mentira. Até mesmo, irmão, que se você falar e você fizer, a sua esposa vai olhar e falar, meu marido tem que falar. A minha esposa, ela tem que falar. Isso dentro de casa é muito importante. Muito importante. Às vezes a gente não dá valor aos pequenos detalhes, irmão. E são os pequenos detalhes que constroem um excelente casamento ou destroem um excelente casamento. A palavra de Deus fala que a gente não tem que ficar olhando para as raposas, mas para as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. Como que fazem isso, pastor? Porque as raposas, quando elas vão ter filhotes, elas procuram lugares fechados. E geralmente os vinhas, as parreiras, elas cobrem, né, toda uma área, então aquela área fica fechada. Não dá para você ver dentro, a não ser que você entre na parreira. Então elas vão lá no pé da parreira, onde fica a raiz da parreira, e elas fazem a cova, elas fazem uma cova, e elas ali, né, ela tem os filhotes dela ali. E é ali que ela vai criar os filhotes. Ela sai, busca comida e volta. E os filhotes ficam ali. E à medida que esses filhotes vão crescendo, eles vão escavando a terra, eles vão aprendendo como sobreviver. E ele começa a colocar as raízes daquela vinha para fora, eles começam a roer. E eles começam a matar aquela vinha, cortando, quebrando, tirando a raiz dela. Então a vinha começa o quê? A secar. Então a gente tem que olhar as raposinhas nos nossos relacionamentos. Que raposinhas são essas, pastor? Uma birra. Eu não concordo. Essa mulher é louca. Esse cara é doido. É o que a gente ouve. Creio que todo mundo já ouviu isso aí algum dia. Marido, se a sua esposa está zangada, procure saber por que ela está zangada. Esposa, assim que seu marido chegar em casa, não jogue uma tonelada de informações na cabeça dele. Tem, como diz o salmista, como diz Salomão, há tempo para tudo debaixo do céu. Deixe seu marido chegar, entrar, né? Tomar um banho, almoçar ou jantar, depois na hora. E aí quando ele sentar, aí você despeja aquela tonelada em cima dele, ele já está livre da tonelada lá de fora. Aí vai saber absorver. O homem, ele é muito mais resistente do que parece. O homem, pela família dele, ele carrega 2 toneladas. Mas se a gente pode dividir o peso e deixar uma tonelada fora de casa, que vai pegar a tonelada de casa, fica melhor. Marido, saiba ouvir a sua esposa. Ela fala muito mais do que você, mas saiba ouvir a sua esposa. É a maneira dela tirar a tonelada de cima dela também. O que falta muitas vezes, irmão, no nosso casamento, eu falo isso nosso porque também não passei por isso, é diálogo. Às vezes você olha para a tua esposa e você acha que a tua esposa tem que entender que você está ruim. Mas eu chego assim, minha esposa, olha, hoje não foi legal. Aconteceu isso. Minha esposa, às vezes, quando ele chega, não está legal, ele quer que você fale com ele. Então fale com ele. Olha, meu amor, o que houve? Por que você está assim? Dê um beijo nele, um abraço. Você vai tirar uma tonelada de cima do seu marido quando você o abraça. Pastor, mas eu tenho que fazer uma coisa triste. Eu sei, mas eu não estou dizendo que você não tem que fazer, eu não estou te culpando por nada, entenda? Eu estou te dando um conselho para você ter uma vida conjugal melhor. E isso acontece não é porque eu quero o que você quer, porque a gente acaba esquecendo aquelas pequenas coisas mágicas no começo do casamento. Lá em casa a gente esqueceu também isso. Eu já chegava em casa, já jogava a mochila para o lado, eu já ia para lá, eu não dava nem um beijo na minha esposa, eu estava assim também. Não que a gente estava brigando, mas aquilo me incomodou, o Espírito Santo me incomodou. Aí eu comecei, né, a chegar em casa, a dar um beijo nela e tal, mas eu vi que ela ficava lá na tela, fazendo as coisas dela, sentada lá. Aí eu comecei a chegar em casa, parar assim, dela na porta. Aí eu comecei a fazer isso aqui, ó. E eu ficava assim. Até me entender o que eu queria. Ela vinha, aí me abraçava, né? Então hoje a gente já tem esse hábito, a gente voltou a esse hábito de eu chegar em casa, ela vir me abraçar. Vamos ser muito. Isso é maravilhoso. Olha, você faz um bem
1000% do seu marido quando você faz isso. Marido, quando você senta perto da sua esposa e você pergunta assim, como foi seu dia? Se prepare, que vai ouvir. Mas que vai ter uma esposa tão leve no final do dia, né? Tem criança que eu não posso falar certas coisas, né? Mas eu vou pular essa parte que eu ia falar, porque eu não posso falar, a TV está sendo gravada, né? Pastor de casais é assim, a gente começa a aprofundar um pouco, a gente tem que se segurar, que a gente não pode falar certas coisas, né? Mas eu só tenho uma mulher muito mais leve, muito mais tranquila, porque a mulher também, irmãos, tomar conta de uma casa, ser dona de casa, trabalhar fora, não é fácil. Trabalho de casa não é fácil. Amém? As mulheres podem dizer um amém aqui para mim? Amém! É uma graça, amém foi bem só. Amém! Mas é verdade. Né? É verdade. Mas um conselho. Mulheres, fecha os ouvidos, por favor. Deixa eu. Bota a mãozinha no ouvido aí. Aí nunca fale que o trabalho de casa é pipoco, tá? Que a sua esposa não faz nada. Nunca fale isso. Você vai ouvir na varanda. E com razão, porque o trabalho de casa é pesado. Não é fácil. Nunca fale isso. Se quer arrumar uma inimiga, você fala isso. Então, a mulher, ela é para andar lado a lado. Um outro conselho que eu dou, mas se a sua esposa sai de casa para trabalhar fora, para te ajudar no compromisso que é seu, a responsabilidade sua de manter a casa, então você também tem que ajudar ela no compromisso que ela tem de cuidar da casa. Amém, maridos? Lava lá uma loucinha, faça uma vassourinha na casa, limpa um móvelzinho com o móvel, né? Também ajude ela está te ajudando no fardo de você manter a casa, então ajude ela também no fardo de limpar a casa, né? Ajude também. Você prefere o quê? Uma mulher bem disposta, cheirosa, linda para você, ou uma mulher toda cansada, arrasada, com cheiro de alho no final do dia? Você escolhe. Escolha. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu prefiro a minha esposa bem, né, cheirosa, com banhozinho tomado, quando eu chegar, não com aquela cabeça com a cara do deputado, né, esperando, né? Não quero. Então, você escolhe como você quer que a sua esposa esteja no final do dia para você. Amém? Então vamos falar dos filhos, gente. Vamos falar dos filhos, Efésios 6, versículo 1 e 2. Vamos lá em Efésios de novo. Efésios 6, verso 1 e 2. Todos acharam, hein? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu ainda sou filho, tenho meus pais vivos ainda. Meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 77. E eu procuro honrar muito eles. Eles deram os melhores anos da vida deles para criar, para que hoje eu esteja aqui hoje com vocês. E eu procuro passar isso para os meus filhos, para que eles também honrem a eles, para que eles entendam que se não fosse por eles, hoje eles nem estariam vivos. Então, você que ainda é filho, que é pai, que é filho, honre, continue honrando seu pai e sua mãe. Não é porque você saiu da casa deles que você não tem que honrá-los mais. Ao contrário, você tem que honrar cada vez mais e mostrar com atitudes dos seus filhos, para que quando for a sua vez de estar velho, seus filhos te honrarem também. Se você não honra seu pai e sua mãe, seus filhos, vendo isso, eles também não vão te honrar. Eu sei que às vezes tem casos e casos, a gente não generaliza nada, porque a gente entende que tem casos e casos. Mas se o seu caso é difícil, é complicado, ora a Deus, fala com Deus. Conheço homens de Deus que o pai sumiu da vida, que o pai o abandonou, largou com a mãe, mas depois ele se reconciliou com seu pai, porque ele é um homem de Deus. Deus vai te dar essa oportunidade se você tem algum problema com seu pai ou com a sua mãe, mas olha a Deus, libere perdão. Não segure isso dentro do seu coração, irmão. O Espírito Santo não habita em dentro sujo, lembre-se disso. Se
você tem algo no seu coração, pode ser até por outra pessoa também, libera. Quando você perdoa alguém, você não está liberando aquela vida para fazer coisa errada, você está liberando a sua vida. Você está tirando o seu dedo do pescoço dessa pessoa. Você está liberando você para que você possa ter o Espírito Santo dentro de você. É por isso que o próprio Senhor fala, né? Perdoai e vos serão o quê? Perdoados os nossos pecados. Se você retiver, você também tem os seus retiros. Então perdoe, principalmente se é seu pai ou sua mãe, se tiver um problema. Ah, mas não está mais vivo, pastor. Então você olha a Deus. Senhor, eu libero perdão para meu pai. Senhor, eu libero perdão. Eles podem estar mortos. Como eu falei, o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você sair, você se entulhar, você tirar isso de dentro de você, para que você possa continuar a sua vida com o Espírito Santo na sua vida. Muitas das vezes o Espírito Santo não habita em nós, porque estamos com o coração sujo. O Espírito Santo, ele é educado, ele não vai estar na casa suja. Quando você vai receber uma visita, você não limpa a sua casa? Limpa ou não limpa, irmão? Mesma coisa quando a gente vai receber o Espírito Santo, a gente tem que limpar. Ele não vai entrar, ele pode até entrar, mas ele vai olhar tudo sujo e ele não vai ficar. Limpe a sua casa, principalmente se for referente ao seu pai, à sua mãe. Se você é jovem, ainda não é casado, não tem filhos, tenha um bom relacionamento com seus pais, viva em obediência. O próprio Senhor Jesus, ele foi obediente. A palavra de Deus fala que ele era sujeito a Maria e a José. Naquele episódio que ele vai para o templo com 12 anos, né? Que eles voltam, vão lá atrás dele, chegam lá e está no templo. Meu filho, o seu filho não está, mas você sabe o que tem que fazer. Vamos embora, ele se sujeitou e foi com ele. Ele falou, não, peraí, eu sou um filho de Deus, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer porque eu sou um cara. Não, ele se sujeitou e voltou com eles. E ele era o filho de Deus, ele já sabia que ele era quem ele era. Ele é o nosso exemplo até nisso. Então, filhos, sujeite-se aos nossos pais. Ah, mas o meu pai é uma peste. Então você olha a Deus para que Deus venha a tocá-lo. Busque a Deus. Irmãos, eu conheço uma menina. Nós conhecemos uma menina. Não foi ninguém que contou, foi a gente conheceu. Que ela era uma pessoa ruim. Mas ela aceitou Jesus. E ela mudou completamente. E ela chegou na casa dela e falou com a mãe, com o pai que tinha aceitado a Jesus, toda feliz. O pai olhou para ela e falou assim, minha filha, eu não quero que você vá para a igreja. Mas pai, eu aceitei a Jesus. Não quero. Toda vez que você for para a igreja, você voltar para tomar uma surra. E ela foi para a igreja. Isso não estou inventando, eu vi. Pode ter acontecido com outras pessoas, pode, mas eu vi. Essa pessoa eu conheci de verdade, essa menina. E toda vez que ela chegava em casa, ela apanhava. Mas ela apanhava rindo. Ela apanhava sorrindo. E foi a primeira, foi a segunda, a terceira, a quarta, toda vez. E ela ia 2 vezes por semana para a igreja. Ela ia na semana e ia no domingo também para a igreja. Toda vez que ela voltava, o pai dela estava esperando ela com 5 para dar uma sintonizada nela. Até o dia que o pai dela foi para a igreja. E aceitou Jesus. E aí foi indagado a ele, ele falou, ele deu esse testemunho, e ele falou assim, e ele pensou, ele falou, eu pensei, meu Deus, esse Jesus deve ser muito bom para valer a pena tomar a surra toda vez que vem na igreja. Eu quero conhecer para ver se é isso mesmo. Por isso que eu falei, vale a pena. E ela ganhou o pai para Jesus. Até onde eu conheço, a mãe ainda não tinha ido, mas o pai já estava lá. Ele aceitou a Jesus, ele perdeu uma ela, chorou. E aí eles se reconciliaram. Família, irmãos, é uma coisa tão boa, mas tão complicada ao mesmo tempo. Se a gente deixar, vai ficar complicado. Então descomplica a sua, irmão. Coloque ela na palavra de Deus. Você vai ver que vai descomplicar. Por que tem que complicar a família, pastor? Nosso egoísmo. O que complica a família, pastor? A nossa altivez de achar que você não está certo. É a pior coisa que tem quando eu acho que eu estou certo. Não, eu estou certo. Ela está errada, eu estou certo. Ela está no pensamento dele. Ele é que está errado, eu estou certo. E aí tem aquele velho ditado: 2 bicudos não. E aí o que acontece? Vai dormir de burrinho, né?
vai dormindo para um lado e para o outro, aí as orações não passam mais do teto, porque o céu fecha, é bronze, e aí fala, meu Deus, mas você não está nem ouvindo, porque você tem um problema em casa, que agora Deus fala, e quando a gente está ligado dentro de casa, as nossas orações não passam do nosso teto. Se reconcilie rápido. A palavra de Deus fala que não, a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixe o sol se pôr. Mas ela tem que me pedir perdão. Mas quem disse que ela tem que pedir perdão a você? Quem disse que é ele que tem que pedir perdão a você? Se vocês ficarem nessa, vocês não vão pedir perdão ao outro. E se não morrer assim? Vai para o inferno. Não adiantou de nada a tua vida cristã a vida toda. No momento desse, você morreu ou não morreu? Vai para o inferno. Eu estou sendo bem franco. Entende? Se eu estou dando um alerta. Família tem que ser coisa forte. Satanás tem que olhar para você e falar, não, essa família a gente não pode não. Nem adianta aí, porque se daí a gente não consegue. É assim que Satanás tem que olhar para a sua família. É assim que ele tem que olhar para a minha família. Família forte, alicerçada em Deus. Filhos fortes, que vão olhar o mundo e não vão querer ser igual ao mundo, mas vai querer ser igual ao pai, vai querer ser igual à mãe. Vai ter prazer em estar na casa de Deus. É assim que nós queremos os nossos filhos. Não com o celular na mão, quando não deve estar, para ficar quieto quando eu estou fazendo as coisas. Não, irmão. Coloca o louvor na sua casa. Deixa o louvor tocar na sua casa. Adore a Deus enquanto você faz as coisas de casa. Adore a Deus, irmão. A pessoa que tem que adorar tempo e afora de tempo. Não é todo tempo. Adorar a Deus a tempo é o quê? É quando a gente está reunido na igreja. É quando a gente está reunido com os irmãos. E a fora de tempo, quando a gente está sozinho, quando a gente está no meio do mundo. Esse é o fora de tempo, porque o mundo também tem que ver que você é doido por Jesus. Esse cara é doido, ele passa aqui cantando como doido. É isso aí, eu sou doido por Jesus. É assim, irmãos. Nós temos que realmente ser sal e luz. E a nossa casa tem que ser um farol. Tem que brilhar. As pessoas têm que olhar e saber que ali mora uma família cristã. E se ele tiver um problema, ele pode ir lá que Deus vai resolver. A sua casa tem que ser um farol. Tem que ser um porto seguro. Que as pessoas olhem e falem, não, eu vou sentar com eles, eu vou conversar, eu vou falar, irmão, mesmo que você não saiba o que falar. Ore para essas pessoas apenas. Amém, irmãos? Vamos orar aqui juntos. Eu garanto a você que o Espírito Santo vai agir. Pastor, mas eu estou brigado com a minha esposa. Obrigado, você é obrigado, irmãos. Ore. Quem sabe Deus até resolve o teu problema naquela hora também. Irmãos, entenda. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa família está nas mãos de Deus. E é lá que tem que ficar, no esconderijo, na sombra do Altíssimo. Amém? Deixa eu terminar, senão daqui a pouco o pastor me pega. Toda família bem estruturada tem seus alicerces na palavra de Deus. E assim, cumprindo a palavra de Deus, a família vai fortalecendo e vencendo as batalhas juntos. Vejamos agora as características que toda família precisa ter. União. A casa da família precisa ser um lugar de união em todas as coisas. Tanto o casal como também os filhos precisam buscar estar unidos em manter seu lar feliz. A felicidade não pode ser responsabilidade de uma só pessoa, mas precisa do apoio de todos. Todos dentro de casa têm que fazer o esforço de trazer a felicidade para casa. A felicidade não é só o que a esposa tem que fazer. A felicidade não é só o marido que tem que fazer. A felicidade não depende só dos filhos. A felicidade dentro de uma casa depende de todos. Amém? Proteção. Na família é preciso ter cuidado um para com o outro, de maneira que saibam que ali é um lugar de amparo. Na família, cada um precisa saber que pode contar com o socorro do outro. Ter uma família é a maior segurança que alguém pode precisar. Precisamos cuidar mais da nossa família, né? Como eu já falei, cuidado com os filhos. Tecnologia é boa, mas tem o seu lado destrutivo. Temos que ter esse cuidado, proteção. Os filhos podem até não gostar, irmãos, mas ele não tem que gostar ou desgostar, ele tem que obedecer. O
expõe em cima do seu filho. Não, você não vai ver. Deixa chorar, espernear, vai cansar e vai parar. Como diz a minha mãe, né? Pedagoga, dona Nina, vontade é uma coisa que dá e passa. E é verdade. Vontade é uma coisa que dá e passa. Seu filho não vai morrer, não vai ter um infarto porque você não fez com a vontade dele, não. Amém? Se é para proteger, irmão, dá não. Não também é a resposta. Fidelidade. Em tempos em que a família está sendo desvalorizada a cada dia, precisamos rever nossos valores como um casamento criado por Deus. Não podemos abandonar nossa casa em momentos difíceis, nem deixar nossos familiares ou cônjuges quando acontecem problemas. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Deus para que o Senhor restaure as nossas famílias. Eu vou falar uma coisa aqui que é minha, é eu penso assim. O homem que larga sua família é um covarde. O homem que larga sua família, para mim, é um covarde. Podem pensar o que quiser, até quem está me assistindo pela internet. Mas o homem que larga sua família é um covarde. Porque a família é um projeto de Deus. Ah, pastor, mas não era a pessoa que eu queria casar, mas você não casou com ela? Então vai até o fim. Ora a Deus, irmãos. Ora a Deus para mudar. Deus muda a pessoa. Ora a Deus. Senhor, me perdoa, mas agora eu estou casado com ela. Senhor, que eu mude minha visão para com ela e que ela mude a visão para comigo. Ora, irmãos, oração vale muito. Oração é a arma do cristão. Temos que orar. Está insatisfeito com alguma coisa na sua casa? Ore e fale. Seja sincero. Coloque em pratos limpos. Conclusão. Peça ao Senhor que renove sua família e te fortaleça para fazer do seu lar um lugar onde haja união em tudo, cuidado um com o outro e, acima de tudo, fidelidade até nos momentos mais difíceis. Que Deus te dê uma visão diária para enxergar de longe o perigo e manter sempre sua família em vista. Como a águia que sobrevoa acima das tempestades, quando passar por lutas em suas famílias, busque o Senhor que habita nas alturas e tenha um coração quebrantado para perceber as suas próprias falhas. Todos falhamos, irmãos. Ninguém aqui é 100%. Então seja humilde para reconhecer os seus erros. Seja humilde para quando a sua esposa falar que você está errado e você pensar, realmente estou errado. Seja esposa também humilde quando seu marido chegar e apontar uma falha. Não fique com raiva. A carne quer logo brigar, a carne quer logo falar, a gente quer logo falar quem tem razão. Mas a gente às vezes não tem razão mesmo não. O que a gente tem que ter é fidelidade para com o outro e respeito. Assim a gente avança e a gente vence qualquer batalha que Satanás vier contra a gente. Família, alicerce do mundo. A sua família, a minha família é o que mantém esse mundo de pé. No dia que Jesus voltar, que os filhos vão subir com as nossas famílias,